Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer com vocês agora a atividade do caderno do aluno, na página 60, atividade 2. Ela tem 5 exercícios para ser feito. Eu vou tentar corrigir de uma forma clara e bem rápida, tá bom? Essas atividades, né, ou seja, todos os exercícios envolvem a razão, né, entre partes de uma grandeza, ou seja, vamos trabalhar a fração, tá certo? Então a primeira questão aqui é o seguinte: o segmento de uma reta foi dividido em 28 centímetros, ela foi dividida em 2 segmentos, ou seja, em 2 partes, na razão 3/4. Então quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Então, para resolver essa questão aqui é o seguinte: a gente tem uma reta, essa reta aqui, ela tem um ponto e outro ponto. Entre um ponto e outro ela tem quanto? 28 centímetros, tá certo? E aqui ela foi dividida em 2 partes. Então a gente precisa saber qual é a parte que ela foi dividida, né? Então nós temos aqui, a razão é quanto? 3/4. Então pegando aqui 3/4, a gente pode fazer a primeira coisa a fazer é o seguinte: a gente vai fazer múltiplo de 2. Então 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Somando os dois, não é 28. Então nós temos que continuar. Se a gente fez aqui por 2, o próximo a gente vai fazer por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Somando dá quanto? Dá 21. E ainda não é 28. Se eu fizer agora o próximo, aqui for por 2, por 3, agora por 4. E dá quanto? 3 vezes 4, 12. E aqui 4 vezes 3, 4 vezes 4, 16. Ou seja, somando os dois aqui, ó, numerador, a gente fizer aqui denominador mais numerador, quanto que dá? 12 mais 16 igual a 28. Ou seja, a soma de 12 centímetros mais 16 centímetros é igual a 28 centímetros. Ou seja, essa minha razão aqui, tá certo? Que eu vou usar, então eu vou ter aqui uma divisão assim, ó. Então eu vou ter aqui 2 pontos. Então esse ponto aqui, ó, ele pode ter quanto? Esse segmento aqui, 12 centímetros. E esse outro segmento aqui, 16 centímetros. Ou seja, eu consegui dividir o 28 centímetros em 2 partes, né? De 12 e 16 centímetros. Legal, pessoal? Então vamos partir agora para a atividade 2. Na atividade 2 é o seguinte: é uma situação da sala de aula, onde tem 35 alunos, tá certo? E entre meninos e meninas, tá certo? Então aqui a questão é: em uma classe há 35 alunos e sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2/3. Qual é o número de meninas dessa classe? Então eu sei que a razão é quanto? A razão é 2/3. Então vou pegar aqui, vamos primeiro colocar que aqui é a atividade 2, 2. Então vou pegar agora 2/3, tá certo? Só verificando aqui, 2/3 mesmo. Então eu vou fazer agora ele, olha. Então são quantos alunos? 35 alunos, tá certo? Então vamos ver aqui se a gente consegue achar. Então vamos lá. Eu posso pegar a fração aqui, ó, e colocar da seguinte maneira. Eu posso colocar meninas, tá certo? E meninos, tá certo? Tranquilo? Então meninos, meninas e meninos, tá bom? Que é a nossa fração. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então 6 com 4, 10. Aí o próximo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Tá certo? Aí o próximo qual vai ser? 2, 3, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3, 12.
somando dá quanto? Ó, você somando aqui dá 15, aqui somando dá 20. Ainda não é os 35, né? Então aqui foi por 2, por 3 e por 4. Então agora é por quanto? Por 5. 2 vezes 5, 10. Assim como 3 vezes 5, 15. Se eu somar os dois, dá quanto? Dá 25. Ainda não é o 35. Isso foi por 2, por 3, por 4, por 5. Agora é por 6. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, 18. Somando os dois dá 30. Ainda não é minha resposta procurada. Então foi por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, agora é por 7. 2 vezes 7, 14. Tá certo? E 3 vezes 7, 21. 14 com 21, 35. Então eu encontrei a minha solução aqui, tá certo? Então nesse caso aqui ele foi multiplicado por 2. Aqui foi por 3. Aqui foi por 4. Aqui foi por 5. Aqui foi por 6. E aqui foi por 7. Vocês perceberam que foi uma sequência. E se vocês notarem, ó, em cima ele foi sempre de 2 em 2. E embaixo sempre de 3 em 3. Beleza? Então essa daqui é a minha situação procurada. Ou seja, então essa turma tem quanto? 14 meninas e quantos meninos? 21 meninos. Então a situação aqui que ele pergunta é o quê? O número de meninos é igual? Então vamos lá, resposta. Meninos, que é o que está procurando, igual a 21. Beleza, pessoal? Mais uma questão resolvida. Então já foram duas. Então vamos partir para a próxima agora, tá certo? Na próxima questão, a 2, 3, é a situação do colar. Então nessa situação do colar é o seguinte. Ao colecionar um colar, a Adriana pensou na razão de 4 quintos. Então aqui a Adriana, que é a 2, 3, ela pensou numa situação de quanto? De 4 quintos. Então 4 quintos. E qual é o total de... Então vamos continuar a leitura aqui. Entre o número de bolinhas brancas e de bolinhas laranja. Quantas bolinhas brancas e laranja a Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? Então, ou seja, ela vai usar 180 bolinhas entre bolinhas brancas e bolinha laranja. Na razão de 4 quintos, quantas bolinhas brancas ela vai precisar ou utilizar e quantas bolinhas laranja? Essa é a pergunta. Então vamos agora partir então para a nossa resolução. Olha só que interessante. Então eu vou fazer aqui por 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Tá certo? Então aqui a gente já iniciou. Então aqui eu fiz por 2. Agora eu vou fazer por quanto? Por 3. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Pessoal, vou usar tudo azul aqui, fica mais rápido para eu fazer, tá bom? Vezes 2, tá certo? Ó. Vezes 2, vezes 3, e o próximo agora é vezes 4. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Então o próximo agora eu vou fazer vezes 5. 5 vezes 4, 20. Isso, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. Ainda não dá. Então eu faço agora vezes quanto? Vezes 6. Então aqui, ó, 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. Aí eu faço agora vezes 7. Vezes 7, 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Que vai ser igual, que ainda não dá quanto? Que é 180 bolinhas que a gente vai usar, não é isso? Então agora vezes 8. Então agora quanto que fica? 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. Então
Então vamos passar para a parte de baixo aqui, tá certo? Ainda não deu, então eu faço agora por quanto? Por 9. Então, eu faço 4 vezes 9, 36, não é isso? 5 vezes 9, 45. Somando os dois, ainda não é 180. Aí eu faço vezes 10, que vai ser quanto? 40 sobre 50, que vai dar 90. Ainda não é. Faço vezes 11. 4 vezes 11, 44, é isso? E 5 vezes 11, 55. Se vocês notarem também, pode ver que está crescendo, aqui a forma crescente é de 4 em 4 para o numerador e de 5 em 5 para o denominador. Se eu der a sequência aqui, vai ser quanto? 48 sobre 60. E dando a sequência vai ser quanto? 52 sobre 65. Se eu der a sequência, 52 com mais 4, 56 sobre 70. Se eu acrescentar mais 4, dá quanto? Dá 60, né? 60 sobre 75. Se eu der a sequência, vai dar quanto? 64 sobre 80. Dando continuidade aqui, vai dar quanto? 68 sobre 85. Que somando ainda não dá 180. Aí dando a continuidade com mais 4, 72 sobre 90. Continuando, 76 sobre 95, que ainda também não vai dar 180. Com mais 4, 80. Com mais 5, 100. Se eu somar os dois aqui, dá quanto? 180, tá certo? Ou seja, 80 mais 100 igual a 180 bolinhas, tá certo? Então minha resposta aqui como que fica? A Adriana vai utilizar o quê? Ela vai precisar de 80 bolinhas brancas e 100 bolinhas laranja. Tá certo? Então a gente chegou na conclusão que a Adriana, para usar 180 bolinhas, ela vai precisar, para montar escolar, nessa condição de 4 quintos, ela vai precisar de quanto? Vai precisar de 80 bolinhas brancas e 100 bolinhas laranja. Certo, pessoal? Partindo para a próxima atividade, 2, 4. Então, deixa eu ver se está certinho, se é isso mesmo. Isso mesmo, 2, 4. Então, vou apagar. Acho que todo mundo está conseguindo acompanhar legal. Certo? Muito bem. Vamos fazer agora então a 2, 4. A 2, 4 é o seguinte. O lucro de 15 mil reais foi dividido entre 2 sócios. Porém, o primeiro sócio recebeu o dobro do segundo sócio, uma vez que ele gastou o dobro para montar o negócio. Então, a partir disso, calcule a parte do lucro que cabe a cada um dos sócios. Então, nós temos que pensar assim. O João e o José montaram uma empresa, tá certo? Aí, quando foi montar a empresa, o João, vamos pôr aqui ao ar, ele colocou mais dinheiro do que o José. Ou seja, ele colocou o dobro. Então, imagina, o José colocou R$1, o João colocou R$2. Se o José colocou R$1.000, o João colocou R$2.000, foi colocado o dobro. Então, nessas condições aqui, nessa divisão do lucro, quanto cabe para cada um nessas condições, tá certo? Então, o que nós temos que pensar aqui? Da seguinte maneira. Então, vamos considerar, né, que o primeiro sócio, vamos pôr assim, ó, o primeiro sócio é o A e o segundo sócio é o B. Tranquilo, então? Então, a gente sabe que a soma do lucro para o sócio A mais o sócio B é igual a quanto? Igual a 15 mil. Tranquilo? 15 mil reais. Só que nós temos uma condição.
o sócio A tem o dobro do sócio B. Concorda comigo? Então quer dizer que o sócio A, ele vai receber 2 vezes a quantidade do sócio B. Então o A é igual a quanto? A 2B. Então eu tenho que a soma de A mais B é igual a 15 mil. E que A é igual a 2 vezes o B. Tranquilo? Então eu vou fazer agora a minha operação. Aqui, pessoal, já entra numa equaçãozinha de primeiro grau, tá certo? Então eu vou ter aqui 2B mais B, não é isso? Porque ó, o A é igual a 2B, tá certo? Então 2B mais B é igual a 15 mil. Tranquilo? Então se eu somar os dois aqui, 2B com mais B é quanto? É 3B, que é igual a 15 mil. O que eu faço aqui? Eu divido, aqui não está multiplicando por 3, então eu divido por 3. Ao mesmo passo que eu multiplico também, que eu divido também 15 mil por 3. Tá certo? Porque esse 3 está multiplicando o B. Se ele está multiplicando 3 multiplicando B, eu divido por 3, porque 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes B é igual a B. 15 mil dividido por 3 é igual a 5 mil. Tá certo? Então, ou seja, o sócio B vai receber quanto? 5 mil reais. Então, aqui, ó, o sócio B é igual a quanto? 5 mil reais. E o sócio A? O sócio A, ele não recebe o dobro do sócio B. Se o sócio B está recebendo 5 mil, o sócio A vai receber quanto? 10 mil reais. Beleza? A soma dos dois dá quanto? 15 mil reais, que é o lucro que eles tiveram. Tranquilo, pessoal? Então essa aí foi a correção da nossa atividade da apostila do segundo bimestre do 7º ano, página 60, atividade 2, exercício de 1 a 4. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham tirado proveito, que vocês tenham anotado no caderno de vocês, porque as atividades que vão ser enviadas vão estar referente a toda essa situação de frações. Então, assistir a aula do Centro de Mídias e a aula do professor Góes vai ser muito importante para vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.